Olá, professor. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, doutora Fernanda? Boa noite. Boa noite. Tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigada por aceitar o convite, né? Depois de 3 meses aí de agenda lotada, tentando daqui, tentando de lá. Tive que tirar alguns compromissos aí do professor da frente, né? Mas deu tudo certo. Não, imagina, doutora, você sabe que eu já falei isso diretamente para você, da alegria e do meu prazer de participar aqui com você desse encontro. Falei isso de maneira particular para você e agora publicamente te Legal. agradecer, dizer que é uma honra, uma alegria muito grande. Primeiro, revê-la, mesmo que a distância, né? Mesmo que de maneira remota, mas o prazer é todo meu de estar aqui participando e eu sempre vou ficar à sua disposição para aquilo que você precisar, você sabe disso. Eu agradeço, essa recíproca é verdadeira, mas eu já vou começar aqui então pegando um gancho, que eu tenho certeza que o professor gostou mais de ser assim, telepresencial do que ao vivo, porque vai que ao vivo eu espirro. E aí já viu, né? Quem é aluno sabe Olha, disso. sabe, isso aí Diz- é clássico, é Eu já vou clássico, é dar uma clássico. Não pode deixa. espirrar. A gente fez uma audiência, acho que foi uma das primeiras que fizemos juntos. E eu tive uma crise de espirro quando eu olho para o professor, ele está lá, assim, afastado, quase saindo da sala. Eu falei, que isso? Não terminou a audiência ainda não, volta aqui, volta aqui. E ele Mas me mostra, é chatice, é coisa de velho. Isso aí coisa de não tem idoso. jeito, viu? E aí já vai a primeira perguntinha da live, né, que não quer calar, porque até meu pai falou assim para mim hoje, eu fui aluno do professor Charles, eu falei, mas como é isso? Não tem como. Mentira, não foi. Foi num curso, uma palestra, né? Então já vai a Verdade. perguntinha, quantos anos isso? Não é possível, todo mundo é aluno do professor Charles. Brincadeira, essa a gente pula, não Sim. precisa responder, não. Não, mas vamos lá, vamos lá. Fernanda, é um negócio assim, né? Que começou. Eu sou formado aqui, você sabe disso, na antiga FIRP, Faculdades Integradas Rio Pretense, Eu fiz lá FIRP em. também. Também fez FIRP, né? Entrei Eu colei Fadir e grau terminei 1. FIRP. Isso, exatamente. Depois virou o NIRP, né? Exato. E lá em 1997. E aí, lá em 1997, logo que eu colei grau, eu recebi alguns convites para dar aula em alguns cursinhos aqui de carreiras jurídicas, OAB. Doutora, aceitei sem nem saber o que eu estava fazendo. Confesso para você, eu acredito que nas minhas primeiras aulas deve ter sido a coisa mais horrorosa do mundo, porque Ah, imagina, bom, enfim. E aí peguei, gostei. Eu acho que não tinha ninguém para colocar no meu lugar também, né? falta E de aí opção. falaram assim, deixa esse coitado ir tocando e falando aí, enfim, vai tocando. E tô até hoje. Então, quer dizer, já são aí 23 anos já de tanto Nossa, carreira como carreira acadêmica, né, como professor e também como advogado aqui em Rio Preto. não, que E maravilha. firme e forte. Pode Com parar. certeza, é uma carreira muito bonita. Os alunos aí ficam aquele misto, né, de amor e ódio do professor, é uma coisa fantástica, mas é brincadeira, todos É, gostam muito. Foi muito bem recebida a live, o anúncio da live, caixinhas assim interessantíssimas, até os alunos falando que não tirava dúvida no dia da prova só de que ele fosse bonito. Falei, olha aí, falei que eu ia voltar, né, que ia ser a live da Pô, tudo entrega. fake, é tudo fake. Não é verdade, não é Nada, verdade. Não é, eu mas nego. Mas todo mundo aprecia muito sua didática, é muito feliz aí no seu modo de abordagem, de empatia com os alunos, todos gostam muito. E é uma cadeira, uma disciplina muito difícil, né? O direito empresarial, na nossa época, direito comercial, né? E então Exatamente. Que é estão uma. querendo voltar com o direito comercial, né? Exatamente. Loucura, Mas loucura. antes da gente adentrar aqui, professora, eu vou pedir só licencinha para cumprimentar alguns colegas que estão entrando, pessoal, muitos alunos aí, muito feliz de ter todos vocês. O doutor Marcel já fez audiência com ele, meu colega aqui da Vara, também é Já professor. fiz.
Desde Votuporanga. Votuporanga, ele ficou um tempão lá. Lembro. Verdade, meu querido. Grande doutor Mas Marcel, um abraço. é isso. Eu não sei se o doutor consegue ver os comentários. Gente, eu não vou conseguir Consigo, acenar para todo consigo. mundo, que está bem longe aqui de mim, mas E, aliás, tem o doutor Marcel está nos chamando de velhos aqui, viu? isso, falando que é Ele do está falando que século nós somos passado. antigos. É. Eu entrei na turma Ele é de mais velho. Ele é. Eu fiz a turma de 97. Também sou do século passado, então. Mas vamos lá, o tema da nossa live, responsabilidade dos sócios, eu falei, é um tema pungente, né? E precisamos aqui da didática do professor Charles. Então, para começarmos, é interessante diferenciar aí a responsabilidade da PJ, da pessoa jurídica, e quando que isso se volta para os sócios, para a gente traçar aqui um panorama, um caminho bem tranquilo. Olha só, quando a gente fala, né, doutora, de responsabilidade de sócio, esse é o grande temor do empresário. Lógico, hoje a atividade econômica em si já é de risco, né? Então, quando você fala na questão de carga tributária, da questão de concorrência, na questão da própria livre iniciativa, então a própria atividade empresarial, ela é uma atividade de risco. De E risco. quando se fala da constituição de uma empresa, obviamente, desde sempre, né, se preocupou em se garantir um distanciamento, uma distinção, né, entre os dois patrimônios. Então, Exato. em tese, né, no primeiro momento, não seria justo que o patrimônio pessoal dos sócios sofresse uma contaminação, sofresse uma agressão por uma dívida de uma terceira pessoa. E aí se fala, né? Ah, mas espera aí, mas a terceira pessoa é gerida, é administrada por esse próprio sócio. É verdade, é verdade. Não tem como você, até quando eu falo isso para os meus alunos, né, que eu falo sobre o estabelecimento, que o estabelecimento empresarial, ele é o objeto de direitos. Em contrapartida, o empresário, ele é o sujeito de direitos. Então, a empresa, a sociedade em si, ela precisa da atividade, da figura do empresário para poder agir. Então, daí que se discute, olha, se forem atos, e aí, obviamente, nós vamos, nesse nosso encontro aqui, discorrer possivelmente, sobre a questão da desconsideração da pessoa jurídica, que é um tema que está intrínseco aí a esse guarda-chuva, responsabilidade do sócio, né? Quando é um ato lícito, formal, sem um abuso, um ato que está dentro do guarda-chuva da atividade empresarial, não há o porquê, em regra, obviamente, para tudo existe a exceção, mas em regra, não há porquê o patrimônio pessoal do sócio ser agredido por uma dívida, por uma responsabilidade que não é dele ou deles, né? E sim da pessoa jurídica. Daí a figura da personificação, a figura da constituição de um novo ente que, em tese, sempre falo em tese, né? Ela é destacada da questão dos sócios. E aí, quando a gente fala dessa questão da distinção, existe a questão da responsabilidade, que você não pode ficar à margem, né? Então, é sempre um questionamento durante a aula e até nas questões práticas do dia a dia, sempre a pergunta central. Ah, doutor, professor, mas quem está devendo é a minha empresa. Por consequência, eu vou ser responsabilizada por uma dívida da empresa? A resposta: não. Em tese, não. E aí depois você vem desconstruindo toda a situação, todo o case, né? E aí você começa a se perguntar, bom, a dívida é tributária? Ah, exatamente, professor. O Marcel, a questão do manto protetor, né? Do véu protetor, que não impede que os sócios embaixo desse guarda-chuva sofram ataques de credores, até porque a dívida é da pessoa jurídica. Então, quando você fala na questão da responsabilidade em si,
o tanto que a regra da responsabilidade, e aí já traçando a questão das espécies de responsabilidade, doutora, é a questão da responsabilidade subsidiária. Então você vai lá no artigo 1024 do Código Civil, o artigo 1024 do Código Civil ele é muito claro em estabelecer os bens particulares dos sócios não podem ser executados senão depois de executados todos os bens da sociedade. Então, primeiro você tem que... Vamos lá, doutora. Só para a gente fazer um cenário. No nascimento, a responsabilidade do empreendimento é do estabelecimento. É para isso que foi criada a figura dentro do direito empresarial, a ficção jurídica da pessoa jurídica, para que ela responda. Em tese, porque aí nós teremos casos em que será possível chegar ao patrimônio dos sócios. E aí nós vamos falar aqui de quais casos. O primeiro já no caso da responsabilidade subsidiária, quando, e aí o professor vai trazer para nós. Até porque, né, doutora, quando os sócios vão constituir uma sociedade, ou agora, né, que é permitido você montar uma sociedade limitada com um só, sim, que é uma... Sociedade de uma pessoa, meu Deus! Doutora, eu me lembro que quando foi criado, né, algum tempo atrás, a chamada Sociedade Unipessoal de Advocacia, já se criou uma situação, mas como assim uma sociedade individual? Na Europa, é muito comum alguns países terem sociedades chamadas sociedades unipessoais. Exato. No Brasil, nós só temos a questão das sociedades unipessoais. Deixa eu falar um oi pro meu chefe aqui, tem né? Falar, isso que eu ia falar. Doutor Loraschi, doutor Silmariva, que estão aqui com a gente também. Senão tem que fazer um jabá aqui, né? Exato. E aí, quando se fala aqui no Brasil, se falava sempre em sociedades unipessoais, mas elas são provisórias. Ou aquela de 180 dias, ou aquela de 1 ano de sociedade anônima. Agora não. Agora você pode criar uma sociedade unipessoal limitada. Com apenas um sócio, que houve uma modificação no 1052, que incluiu o parágrafo, salvo engano, o parágrafo 1º ao artigo 1052. Então, existe nessa... Aí, voltando naquela questão do seu questionamento, quando os sócios vão criar, ou o sócio vai criar, eles precisam formar o capital social. Exatamente. Esse é um ponto muito importante de trazer para a nossa audiência. Por que se diz que o estabelecimento é o primeiro responsável? Porque quando vai se criar a pessoa jurídica, né, se forma o capital social e se integraliza o capital social. Isso quer dizer, vai se dar bens para que aquele estabelecimento, aquele empreendimento tenha condições de responder por suas dívidas. E por isso o patrimônio dos sócios ficaria, de certa forma, isento desses ataques. Exatamente, porque aquela história, a sociedade para ela, e salvando, obviamente, pontos fora da curva, aí a sociedade ela tem que se subsistir. Lógico, a questão da insolvência, a questão da falência, a questão da recuperação judicial, eu sempre falo da recuperação judicial, que agora virou uma moda, né? Tudo é recuperação judicial e etc. Agora, a recuperação judicial, na minha opinião, ela tem que ser encarada como uma exceção. Quando um país começa a encarar o Instituto da Recuperação Judicial como uma regra, ai meu Deus, aí não tem muito sentido, né? Exato. Então, apesar que isso pode até ser objeto aí de um encontro, específico. Quem sabe, no nosso próximo encontro já fica até... É muito necessário. Já fico intimado. Já tá. Então, essa questão da responsabilidade, doutora, quando você fala da subsidiária, né? E mesmo que você tenha... Então, olha só, o Código Civil ainda fala de alguns tipos societários que eu tenho até vergonha de mencionar. São 2. Que é a sociedade do 1039, que é a sociedade em nome coletivo. Meu Deus! Nunca existiu e a sociedade em comandita simples. Que elas, doutora, elas ainda existem.
estão no Sério? ordenamento jurídico. Mas não de Opa! fato. Existe alguma ainda constituída assim? Eu vi uma na minha vida há muitos anos atrás, eu vi uma sociedade em nome coletivo. E ainda, olha só como que é um contrassenso, né? Você vai se lembrar, apesar que eu acho que nesse dia você estava presente na minha aula, provavelmente, ou com algum outro professor, da sociedade de capital e indústria. Sim. Que o Essa direito do sumiu. trabalho porque virou tudo vínculo de emprego. Não existe capital indústria. Exata. Essa era um estelionato. Essa era um estelionato. Sim. Essa foi abolida, não existe mais. Só que o legislador manteve outras duas, que é em nome coletivo e a em comandita simples, que estão no Código Civil 1039 e 1045. Só que em ambas, doutora, elas falam de responsabilidade solidária. Sim. E aí dá a falsa impressão de que essa solidariedade, o credor, poderia pegar diretamente os sócios. Não. Ainda tem a responsabilidade subsidiária. Então o credor tem que ir lá na sociedade, e aí, se a sociedade não tiver condições de pagar, vem nos sócios. Certo. Que é hoje o que nós chamamos de responsabilidade subsidiária, que é clássica, intrínseca à sociedade simples, Sim. que é a famosa SS. Sim. Essa daí é a responsabilidade limitada, a responsabilidade subsidiária. Só que hoje o que todo mundo quer não é a responsabilidade subsidiária. Eles querem a responsabilidade limitada, que é aquela do 1052, onde o legislador estabelece, o sócio tem responsabilidade limitada pelo valor da sua cota, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Então eu sempre falo assim, uma regrinha clássica para os meus alunos, né? A sociedade limitada deve. Quem paga? Ela. E se ela não conseguir pagar? Aí eu falo um palavrão. Aí eu não posso falar aqui. Aí eu falo, então aqui eu posso, Deus te pague. Porque a sociedade não vai pagar. Exato. Aí eles falam assim, professor, mas e dívida trabalhista? Exceção. E dívida tributária? Exceção. Professor, e a falência? Exceção. A regra é, ela deve, ela paga. E se ela não conseguir pagar? Paciência. É a insolvência mercantil. É a regra. É a mesma coisa, doutora. Eu sou seu credor na pessoa natural. Estou te executando. Estou tentando achar bens. Não localizo. E etc. Tá, e aí? E se você não tiver bens, o que eu faço? Não tenho o que fazer. Não tem o que fazer. E hoje está se discutindo a questão de limitação de direitos. CNH, cartão, passaporte. Sim. E que é uma tendência que ainda é aquela história da água mole, pedra dura. Pedra dura. Tá batendo. Esse é um ponto muito importante. Mas vamos falar dos dois lá principais, a sub e a solidária. Qual é a grande diferença em termos de responsabilização? Então, nós já vimos assim, que em regra a responsabilidade é do estabelecimento, é do empreendimento, tá? Estando tudo certinho, é o estabelecimento que responde. Nós temos as exceções, trabalhista, tributária e no caso de fraude, né? E aí nós vamos para o Código Civil. O que nós temos, professor, de previsão em se tratando de fraude no Código Civil? E aí já falando de desconstituição da personalidade jurídica, ou seja, não é mais o empreendimento, a pessoa jurídica que vai responder. Eu vou efetivamente me direcionar aos sócios para pagar. Claro que a gente sabe que até mesmo dentro da pessoa jurídica, como o doutor já falou aqui, né, o professor já disse, é possível a responsabilidade subsidiária, ou solidária, na verdade, né, se o capital não estiver integralizado. Mas vamos supor que a empresa está devidamente integralizado o capital, está tudo regular, mas em caso de inadimplemento, insolvência, temos, né, falência, etc., mas é uma insolvência pura, não é falência, nada, uma insolvência. A gente pode ir na pessoa do sócio? Nós temos as duas teorias, teoria maior e teoria menor, vamos ver agora o que o professor vai nos trazer. Olha só, doutora, quando você fala da desconsideração,
é preciso a gente estabelecer uma questão que às vezes alguns alunos ou até mesmo alguns profissionais acabam confundindo. Com certeza. Despersonificação com desconsideração. Sim. Então, quando você fala em despersonificação, é o fim da personalidade. Então, um exemplo, falência. A falência, ela vai gerar a despersonificação. É o fim dela. É como a morte na pessoa natural. Exatamente, doutora. Exatamente. A desconsideração é um instituto que, ao meu ver, é um instituto de proteção para a pessoa jurídica. Como alguns costumam dizer, ele é um instituto que desmerece a pessoa jurídica. Não, 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 não. Ela, na minha opinião, ela visa proteger a pessoa jurídica. Em que sentido? O Código Civil estabelece lá no artigo 50 as hipóteses da desconsideração, né? E como todos devem saber, o artigo 50 sofreu algumas alterações por força da lei da liberdade econômica, né? Inclusive criando um artigo anterior ao artigo 50, que é o artigo 49, que o legislador fala assim, né? A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Foi criado pela lei da liberdade econômica. Aí ele vem para o 50, onde ele diz, né, que poderá, e aí, quando ocorrer o abuso do direito, o abuso da pessoa jurídica, contextualizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, e aí eu vou fazer só uma pequena crítica, para mim não é pode, para mim deve o juiz, diante da fraude, diante da confusão, ele deve estender os efeitos dessa obrigação aos sócios e aos administradores. E aí, doutora, ficava no caput. Veio a lei da liberdade econômica e criou alguns parágrafos ao artigo 50. Um deles, ele passou a definir o que é confusão patrimonial e o que é desvio de finalidade. Exatamente. Então, o que acontece? O que é o abuso do direito? É um ato indevido onde o sócio ou o administrador ele se aproveita, como o professor Marcel falou, do manto protetor para praticar atos abusivos usando o nome da empresa e com o conforto de que aquela situação, em tese, não lhe vai atingir. E aí o Código Civil fala, o que é desvio de finalidade? Exemplo, um ato ilícito. Então ele utiliza a sociedade para a prática de um ato ilícito. Desvio de finalidade. Só o sócio administrador pode incorrer nisso, porque é ele quem tem os poderes para tanto, ou todos? Todos. Na minha opinião, doutora, todos. Primeiro, pela própria interpretação literal, né? Quando ele fala assim, e aí pode parecer um pouquinho injusto esse fato, pô, mas eu não participei da administração, eu não tenho responsabilidade. Aí vem aquela questão, né? Olha, sociedade é um casamento. Eu sempre falo assim, né, para os meus alunos, e eles acham engraçado. Existe o affectio societatis. Eu não sou sócio de alguém que eu não conheço. Não conheço. Agora, se o meu sócio praticou um ato ilícito e eu vou responder, eventualmente depois eu tenho uma ação de regresso contra ele, mas eu vou ter que responder. Então, essa questão de se atribuir responsabilidade, você tem do outro lado um terceiro que não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso, exato. E não tem a grande finalidade da desconsideração, da despersonalização, né, é a proteção do terceiro, que não esteve ali no dia a dia, na gerência, né, que não pôde e, portanto, não pode ser afetado. Essa é a grande, no meu entender, o grande funil doutora, que se faz. E a gente hoje vive um dilema no direito, especialmente aqueles que estão aí nas trincheiras, né? Como eu, como você e etc.
um dos grandes problemas hoje dos processos é a efetividade. É efetividade, com toda certeza, É é a o nosso grande efetividade. gargalo. Não adianta eu ter um direito, pegar uma sentença, colocar no quadro e ficar vendo. Não adianta. Eu Existe diria um que é a problema nossa sério de grande efetividade. angústia, né? Essa é a grande Exato, angústia de todo o que é processo. aquele conflito entre direitos individuais. Individuais. Existe o meu direito à intimidade, à liberdade, etc. Só que existe o meu direito também aqui como credor. E isso já reflete naquela sua fala de, né, de agora cercear os direitos individuais, CNH, passaporte, etc. Porque isso tudo, depois a gente pode até fazer uma abordagem, mas realmente é por aí, esse grande conflito entre os direitos individuais. Exato, exato, porque não tem como, quando a gente fala, repito, né, o Instituto da Desconsideração, olha lá, o professor Loras fez uma pergunta aí, aplique-se ao Bem administrador. Ah, capciosa. já foi. Não, você se Acabou, aplica ao depois eu... administrador não sócio a responsabilidade, já que o artigo 50 Sem fala de sócio dúvida, ou administrador, sem dúvida. sem Porque dúvida, o sem grande dúvida. também que eu vejo a tônica do Código Civil, acho que está lá no 942, quando fala de responsabilidade civil em geral, é que a fraude sempre vai ensejar a solidariedade, né? Então, se o administrador, ainda que não sócio, tenha agido de forma fraudulenta, com desvio, etc., vai responder de toda forma. Todo aquele que participar da fraude responde solidariamente. É o Doutora, 942. até porque ele é remunerado para isso. Exatamente. Ele é remunerado para isso. Remunerado Ele é por isso. remunerado para gerir. Exatamente. Então, ele tem o bônus, ele também tem que ter ônus. Ter o ônus, com toda certeza. É isso. Exato. Então, aí quando você tem que usar a pessoa jurídica com fins lícitos. Então, a partir do momento que você começa a fazer desvio de finalidade, que foi o que nós comentamos já, e a confusão patrimonial, o que seria essa confusão patrimonial? Você não consegue mais distinguir patrimônios. Exato. Então, você não sabe mais o que é da sociedade, o que é do estabelecimento, você não sabe mais o que é do sócio, existe uma confusão total ali de patrimônios. Sim. Então, peraí, talvez possa existir alguma coisa de errado aí. Agora, o que vem acontecendo, né, doutora? Que pelo menos eu venho sentindo isso. Vem ocorrendo uma banalização do Instituto da Desconsideração. Sem adentrar, obviamente, a questão do mérito, da teoria menor, Sim. que é aquela, inclusive, dentro da tua seara, que o mero inadimplemento, até porque o que está sendo tutelado é um bem maior, né? Exato. O que está sendo tutelado é um bem maior no caso da menor, da teoria menor. Sim. E já no caso da teoria maior, que é aquela que você tem que provar o abuso e etc., o que vem acontecendo que eu tenho visto? Pedidos de desconsideração pautados na mera inadimplência. Aí não cabe desconsideração. Caberia essa desconsideração em outros institutos: ambiental, consumidor, tributário, antitrust, trabalhista. Exato. Aí é uma Porque nós temos uma relação dispar, né? Na relação mercantil, nós podemos falar que estamos tratando entre iguais. Nas demais, a gente sempre tem aquele caráter, né, de sujeição, de hipossuficiência. Então, ali se revela esse ajuste legal para que haja uma certa paridade. Por isso que na seara trabalhista, e aqui já grande, primeira diferença, né, na desconsideração, que na trabalhista nós utilizamos a teoria menor, que a simples insolvência do estabelecimento, da empresa, já autoriza essa desconsideração e a busca de bens dos sócios, né? Diferente da relação civil e mercantil. Na relação civil, até pegando a própria jurisprudência do Tribunal de Justiça superiores, né, dos tribunais, enfim, ela é sempre encarada com muita prudência. Sim. Se você pegar 10 jurisprudências do tema específico, uma vai desconsiderar, porque é muito flagrante. Sim. É extremamente flagrante. E um detalhe, até, pelo menos
pela repercussão que está dando aí, que estou vendo um monte de gente entrando e etc. Uma coisa importante que até falo para todo mundo. Na firma individual, não tem desconsideração. Não tem. Porque ela não tem. Ela só é equiparada para fins tributários. Mas ela não tem personalidade. Diferente da Ereli, ou da Eireli, como alguns costumam dizer. Essa tem personalidade jurídica. Essa é diferente porque tem responsabilidade limitada. Exatamente. E aí, quando nós passamos agora já para como providenciar isso, como chegarmos na pessoa do sócio, né? A gente sabe do Instituto de Desconsideração, né, da Personalidade Jurídica, o certo é o Instituto de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que está Exatamente. regulamentado no... Exatamente. Está travando um pouquinho. Tá Tá me travando. ouvindo? Tá, beleza. Agora Voltou. melhorou. Isso. Vamos falar um pouquinho deste instituto, depois a gente traz ele dentro do processo do trabalho. Ó, vamos lá. O CPC, que provavelmente Só é fazer a um questão que cumprimento como... aqui para a doutora Luciana Aranaldi também, minha colega, professora do Rio Grande do Sul, uma querida, muito atuante na área trabalhista. Já até mandou uma Ah, perguntinha aqui, deixa eu ver. Alteração do artigo vamos lá. 50 do Código Civil para a Lei de Liberdade Econômica interferiu na teoria menor na área trabalhista? Ah, Não. interferiu um pouco. Interferiu. Você sabe por É? quê? Ah, Eu não lembro, eu não sei qual que é o parágrafo ali, mas eu acho que é o quarto, quinto, alguma coisa, que ela acabou mitigando um pouco a questão do grupo econômico. sim. Sim, é o Porque parágrafo segundo do artigo 2º. Isso nós tivemos uma alteração com a reforma. Assim como com a nós tivemos a reforma, né? alteração do artigo 10A. Exatamente, a reforma trabalhista. A Exatamente. teoria Que menor em fala... si, não, mas a consideração de grupo econômico, depois nós vamos. Tem que separar um tempinho para falar de grupo também. Gente, não vai dar tempo de falar tudo. Realmente, aí nós tivemos uma. Até eu diria que é bem significativa a alteração que nós tivemos, né? Porque antes é grupo, passou na frente, brincadeira, não era assim não. Mas tem sobrenome, tem algum vínculo ali familiar, é grupo. Hoje a gente precisa olhar realmente se há comunhão de interesse nas atividades. Se utiliza mesmo funcionário, se utiliza o mesmo maquinário, se utiliza o mesmo estabelecimento, os mesmos clientes, né? E isso aí revela para nós a formação do grupo econômico. Antes já era mais tranquilo. Hoje não se faz mais só a comunhão do quadro societário. Não quer dizer que eu sou sócio dessa, daquela, não implica necessariamente em grupo econômico. É preciso que mais alguns elementos estejam presentes. Mas você vê, doutora, como é que é, né? A senhora está falando e está chegando. Você está falando até da questão de se provar essa situação. Você está falando, Exato. olha, não é a questão. Então, quer dizer, se até na seara trabalhista, que você tem um bem tutelado, que é bem mais sensível do que no âmbito civil, empresarial, etc., por que lá você também não tem que provar a questão do abuso? Então, por isso que eu falo, tem mesmo que ser encarado no âmbito civil com muita ressalva. Com muita ressalva. E aqui eu faço até uma colocação para os advogados na prática. Eu, particularmente, nunca vi uma instrução em execução, que seja, ou em conhecimento, de se buscar isso, o reconhecimento do grupo econômico por outras provas que não documentais apenas. E até o próprio desvio de finalidade, é que aí, né, já não seria tão necessário. Mas a gente não tem essa exploração. Quando se quer incluir um sócio de fato, também não vejo se explorar isso, né? Eu nunca ouvi uma testemunha para provar uma sociedade fática, nem em processo de execução, nem em processo de conhecimento. Então, aí é um viés que melhora muito a nossa execução, mas tem que ter, né, ali a provocação do Poder Judiciário por parte dos advogados. Não, e até falando dessa questão do sócio oculto, né, que no Código Civil ele chama de sócio participante, né? Você pode prová-lo, o terceiro pode prová-lo de qualquer forma. Sim. Entre eles documento, isso. mas terceiro pode provar de qualquer forma. Exatamente. Então, quer dizer, olha o leque que você abre. Exatamente.
Então é sensacional. Agora, doutora, voltando na questão do CPC, eu acabei abrindo um guarda-chuva aí e acabei não fechando, mas como a senhora tinha falado anteriormente, hoje o Instituto da Desconsideração está lá no 133, né, do CPC, e de que hoje ele tem status de incidente. Antes da reforma do CPC de 2015, você tinha que instaurar um processo autônomo. Exatamente. Então, olha que doideira. Andou muito bem o legislador. Eu, como aluna, vou ter que digerir isso. O que significa ter um status de incidente? Eu não preciso abrir um outro processinho para falar, eu posso fazer a petição, né? Junto a petição ali, peço a desconsideração e vai rolar ali mesmo, naquele meu processo. Exatamente. Mas isso vocês copiaram de nós, porque no processo do trabalho nós nunca tivemos a autonomia do instrumento. Sempre foi assim, por simples petição. E aí, cada vez mais... A Justiça do Trabalho é inovadora. Exatamente. Vocês estão se aproximando da nossa efetividade. E aí foi até uma cópia interessante que eles fizeram na seara laboral, né? De que é possível você fazer o pedido da desconsideração na sua petição inicial. Exato. Então, olha só, particularmente, doutora, eu nunca vi. Por quê? Porque é muito difícil essa prova já de largada. É muito complicada essa prova de largada. Eu preciso falar. Eu já vi. Vamos lá. Assim que isso ficou, né, mais evidente, nós começamos a ter vários processos com a colocação do sócio já no início. E é muito interessante isso, desde que o advogado tem um filtro muito específico. Por que é interessante? Porque já marca ali a data da eventual fraude a credores, fraude à execução, que garante, né, a proteção do patrimônio para responder a esta dívida. Porque a gente sabe que só a partir do momento que o sócio está no polo é que se faz o marco temporal da fraude à execução, fraude a credores. Então, é necessário que ele esteja no processo, né? Antes, não. Porém, é preciso muita cautela. Por quê? Hoje nós temos a sucumbência no processo do trabalho. Primeiro ponto. Então, se eu ponho ali um sócio de uma sociedade solvente, esse sócio vai ter uma sentença de improcedência contra a sua responsabilidade. E, portanto, de legitimidade. Exatamente. Nós vamos acabar falando de improcedência, né? No processo de trabalho, as questões de legitimidade a gente passa um pouquinho e vai mais para o mérito. A gente acaba dando a improcedência. Mas isso vai gerar sucumbência, né? Para a parte que colocou ali no polo esse sócio e mais, uma coisa julgada material. Ou seja, se depois, lá na frente, a empresa ficar insolvente, já vi decisões que não permitem a reinclusão desse sócio no polo. Então, é preciso uma extrema cautela por parte dos advogados, né? E primeiro, quem incluir? Também não vou incluir todos os sócios, eu tenho que ter o olhar sobre os sócios que têm o patrimônio para responder. E segundo, se é realmente o momento e a necessidade da inclusão. Sobre, né, aí as pauladas, mas eu vejo que os advogados têm que ter essa cautela. É bom trazer? É muito bom por esta questão da fraude a credores ou fraude à execução e marcar ali, né, a data para que os bens fiquem constritos depois, possamos até trazer aí eventualmente os bens que foram vendidos, etc. Mas é muito importante que eles tenham essa cautela para avaliar a adequação e a necessidade de trazer esse sócio já no processo de conhecimento. Mas eu acho, doutora, até talvez seja essa circunstância um pouco diferente pela própria teoria menor. Que é ligada à característica trabalhista, né? Aqui na Justiça Comum andou bem o legislador, na minha opinião, óbvio, porque quando você faz o pedido de desconsideração de maneira incidental, esse incidente ele vai suspender o processo. Quando você faz o pedido na petição inicial, não há suspensão do processo. Então, como a desconsideração é muito mais truncada, indigesta, eles preferem fazer de maneira incidental. Exatamente. Até por essa questão, apesar que, se eu não estiver enganado, na Justiça Comum,
não tem condena, já saiu decisão recente agora do STJ, não tem condenação em honorários. Não existe condenação em honorários. E em que pese ser uma decisão interlocutória, passivo de agravo do instrumento. Mas, salvo muito engano, é uma decisão recente que teve aí do STJ, posso até depois confirmar, e me peço perdão se eu estiver equivocado aqui, mas não há mais condenação de honorários em incidente de desconsideração de pessoa jurídica. Isso porque então, seria uma decisão incidental. Exato, seria exatamente. E olha que doideira. Quando há o pedido incidental e há suspensão, tá? O clássico, vamos pensar na regra. Há o pedido incidental e o juiz manda suspender e manda citar a sociedade ou o sócio, dependendo de quem for a desconsideração. E depois eu posso falar alguma coisinha da desconsideração inversa, que até alguns autores... Alguns alunos mandaram um pedido sobre isso, vamos falar Exato. Também. E ele tem um viezinho interessante aí de uma decisão recente. Aí, quando o legislador ele fala que citado, o legislador fala assim, que ele vai ter o prazo de 15 dias para manifestação. Só que manifestação podendo produzir provas em 15 dias. Aí vem uma discussão, peraí, que manifestação é essa? É contestação ou é uma simples manifestação? Para mim, faça uma contestação. Faça uma contestação como se você já estivesse no polo passivo da ação. Já impugna já garantindo. Exatamente. Porque às vezes o leitor um pouco mais desatento, ele olha e fala assim, é só uma manifestação. Não, juiz, não teve nada disso não, tá tudo bem, segue o barco. Ele vem, julga procedente e inclui você no polo passivo. Então, já faça a contestação, produza as provas, dentro do prazo, obviamente, de 15 dias. A dilação probatória acaba sendo um pouquinho mais complicada, mas o juiz, obviamente, pode determinar a dilação probatória, e aí vem uma decisão interlocutória. E aí, dessa decisão interlocutória, cabe recurso de agravo do instrumento. E um detalhe, o incidente da desconsideração, doutora, ela pode ser pedido em qualquer grau, fase e processo. Conhecimento, cumprimento definitivo de sentença, execução, em qualquer momento, inclusive no tribunal. Exato. Tanto que o próprio legislador fala que se a decisão interlocutória for do relator, cabe agravo interno. Cabe agravo interno. Então, e aí, já puxando a questão da desconsideração inversa, às vezes a maioria das pessoas, elas acham, doutora, que é só para você desconsiderar a pessoa natural para pegar a empresa. Então, não somente, é também de empresa para empresa. Exatamente. Então, essa inversa é que todo mundo acha que só a inversa, que a tradicional, é desconsiderar a pessoa jurídica para pegar o sócio. E a inversa, do sócio para pegar a jurídica. Também, mas existe mais um viés aí, para você poder também pegar uma outra empresa de maneira reflexa. Exato. Então, vamos abordar um pouquinho mais. O que se busca? A gente quer chegar no patrimônio, onde está o patrimônio, né? Sucessão de empresas, porque como está na CLT, a primeira responsabilidade é da empresa sucessora, porque se presume que é a sucessora quem ficou com os bens, né? Então, a primeira responsabilidade é dela. No caso de fraude, a sucedida responde solidariamente ou ela responde sucessivamente, subsidiariamente, se não tiver bens na sucessora. O que é subsidiária? Subsidiária significa que eu vou primeiro em um ente, né? Ou primeiro na empresa e depois em outra. Primeiro quer dizer o quê? Essa que eu fui primeiro, se ela não tiver bens, aí eu me direciono para outros. Isso quer dizer a responsabilidade subsidiária, né? Exemplo clássico no processo de trabalho, terceirização. Primeiro, o devedor principal é o empregador, né? Aquele responsável direto que recebeu a prestação de serviço.
Depois nós temos a responsabilidade da tomadora, que recebeu a prestação do serviço também, mas de forma indireta, né? Ela não pagou o empregado, não contratou o empregado. Então, ela é subsidiária, ou seja, ela vai responder se o empregador não tiver bens. Fora isso, nós temos a responsabilidade solidária, onde todo mundo responde por tudo. É clássica do direito civil, né? Eu posso escolher contra quem eu quero pedir ali o pagamento, digamos assim, da minha dívida. Ótimo. E aí, quando se fala de desconsideração da personalidade jurídica tradicional, a gente faz justamente isso. Tira o véu da sociedade, da empresa e vai em cima dos sócios. Quando nós falamos na inversa, eu tenho um sócio onde provavelmente eu já desconsiderei aquela personalidade jurídica, né, que se revelou a figura do sócio, e ele tem participação societária em outra empresa. E aí eu vou nesta outra, mas ele também não tem bens, porque eu já vi que ele não tem bens aqui, na minha primeira direção da execução contra ele. Mas a empresa da qual ele participa tem bens. E essa empresa pode estar ocultando os bens, ou não, pode ser só o fato de que a empresa está indo bem, bem administrada, e ele tem ali dentro da empresa uma participação que lhe possibilita responder à dívida dessa empresa que não foi bem, né? No qual não encontrou os bens. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou direcionar a minha execução naquela empresa para que ela responda, mas aí ela vai responder, aqui tem limites, porque ali eu tenho um outro grupo, um corpo societário que não participou da outra empresa, que não está envolto em fraude nem nada. Então, eu vou fazer uma desconsideração, digamos assim, legítima, para pegar ali a participação societária dele. A empresa distribui lucro, sei lá, de 60 mil, ele tem 10% de participação, eu vou pegar 6 mil reais de lucro dele para responder nesta execução aqui. E isso seria a nossa desconsideração inversa direta. Mas aí nós temos também a indireta. É isso, né, professor? Que é quando, e agora o professor pega a bola, quando eu vou pegar de outra pessoa jurídica com PJ, PJ com PJ. Quando você pega de uma PJ para uma PJ, que você está ainda falando da indireta, né? Isso. Exatamente, porque você pode ter o chamado grupo econômico, as sociedades coligadas, porque quando você fala no Código Civil, você tem a sociedade controlada, que é aquela que tem capital social capaz de ter o controle de uma determinada empresa, a sociedade filiada, que é aquela que tem uma fatia só do capital e ela não controla, e aquela de simples participação, que aí ela tem um capital ainda menor da outra. Então, quer dizer, elas são sócias. Então, se elas são sócias, e hoje está muito, muito evidente essa questão da coligação de sociedades. Isso. Nós estamos falando de sociedade entre PJs, né? É uma empresa que é sócia da outra. Exatamente, só que uma não pode administrar a outra. Então vamos pensar na holding, né? Que foi até uma questão que nós até conversamos já. Quando você fala da holding, a holding tem no DNA dela a administração de bens. Ok, mas ela não pode administrar, porque o Código Civil fala que o administrador tem que ser obrigatoriamente pessoa natural. Então, a holding nomeia um administrador, pessoa natural, para fazer a administração. Só que ela é coligada à outra. Então você consegue fazer essa busca de responsabilidade nos patrimônios sociais. Isso. Exatamente. Isso, né, gente? Para que toda essa dança, né? Para que toda essa movimentação? Para justamente evitar que haja patrimônio, né, sendo, digamos assim, escondido na hora da execução. E por isso que a gente falou lá naquele comecinho, né, dos direitos individuais, de bloquear CNH, de bloquear passaporte, por quê? Né? Qual que é o viés? Se a pessoa não tem carro, não tem por que ter CNH, digamos assim, né? Onde é que ela... E ela não tem carro porque já se buscou, já fez a busca de Renajude, não localizou o veículo. Então, ela está dirigindo o carro de quem? Aí, quando se bloqueia a CNH, a pessoa vem e fala, não, mas eu preciso dirigir. Carro de quem? Aí, se não explica direitinho, o que a gente entende? Que esse bem é dela, de fato, apesar de não estar documentado. Porque, gente, dificilmente quem vai fazer fraude vai documentar.
né? Não vai. A gente tem que ter esses meios, essas perspicácias para encontrar realmente. A gente tem que ser mais esperto do que eles, né? Não podemos. E aí que É entra quase toda essa nossa... uma briga de gato e rato. É a contra-inteligência, eu costumo dizer a nossa contra-inteligência salvadora de execução. Você tem que buscar, não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, ajuda os advogados, conta muito, né? A gente tem muita rede pública, Facebook, o doutor Marcel faz as audiências dele já com o Facebook aberto para ver qual que é a história, né? Se é ou não é suspeito, amigo íntimo ou Legal. não, ele já faz isso. Mas o Facebook revela muito, o Google revela muito, então a gente vê, a pessoa não tem bens, não tá, a execução está zerada, mas está indo viajar, né? Tá para Miami, está trazendo um monte de coisa para os paraísos aí, então passaporte, é o que ele falou, passaporte para quê? Vai viajar com qual dinheiro? Então são essas, não é porque a gente quer cercear o direito individual, nós não estamos mais, né, querendo impor a obrigação pessoal como tínhamos lá na época da... Qual que era a mesma época? Não lembro, mas que se vendia como escravo, né? Quem não Exato. pagava as Podia dívidas. ter cortar parte do corpo, né? Exatamente. Não é mais essa a responsabilidade pessoal, mas é uma busca para que né, a gente não fique aí sem meios de executar quando a pessoa tem realmente bens. E por que não fazemos isso só com os meios, digamos, normais? Porque nem sempre se documenta, ou quase nunca se documenta. Quando a intenção é o desvio patrimonial, não se deixa rastros. Rastros a gente tem que ir montando por indícios. Por isso toda essa Exatamente. contra-inteligência aí na busca. Doutor, uma opinião, tá? É bem uma opinião acadêmica, tá? De que eu sou um pouco, não digo contrário, mas assim, eu acho que a gente precisa evoluir na questão dessa teoria maior e teoria menor. Para mim, caberia também, até em alguns casos, a teoria menor na justiça comum. Certo. Entendeu? Então, havendo uma especificação, você olhar o caso concreto, porque às vezes acaba sendo um pouco no automático, né? Ah, tá bom, a desconsideração do artigo 50 do Código Civil? A regra é não desconsiderar, tá? Não, mas olha, veja esse caso concreto. Não. A regra é não desconsiderar tal. Mas peraí, vamos ver o que é. Que está Vamos revelando. ver, vamos falar assim, está envolvendo uma questão de alimentos lá na vara da família. Pô, peraí. A Olha natureza o do bem crédito tutelado. justifica, né? O bem tutelado justifica, Olha o exatamente. bem tutelado. O credor necessita daquele crédito para sobreviver. Ele fez um aporte, ele retirou de algum lugar, vendeu de algum lugar e de alguma maneira ele... Peraí, será que não é o caso da gente olhar pela teoria menor também? Então, eu acho legal as duas teorias, até por uma questão de segurança jurídica. Sim. Até por uma questão de segurança jurídica. Mas eu gosto muito da questão da especificidade. Qual que é o caso concreto? Esse caso é a teoria maior. Esse caso é a teoria menor. Seria o ideal, né? O nosso Sem mundo dúvida. dos sonhos. Mas, professor, nós temos 4 minutinhos. Primeiro, eu preciso pedir perdão e contar uma coisa para os nossos ouvintes, principalmente para os alunos. Quando eu entrei em contato com o professor, eu falei assim, me manda um mini currículo para eu fazer o card da live. Gente, ele me mandou uma folha digitada. Tinha até chefe gourmet, não sei de onde, Sorbonne. Eu falei, professor, se isso é mini currículo, o que é o currículo inteiro? Aí eu falei também, Mas de eu pirraça. fiz do Google. Eu peguei do Google lá, digitei e falei, Eu acho que currículo. foi. Eu peguei e falei, deixa eu fazer uma moral com a doutora Fernanda. Eu peguei do Google lá e mandei. De pirraça eu nem li o currículo dele, mas depois eu vou colocar aqui no card, acho que já até estava o mini currículo, mas também dispensa currículo, né? Quando a didática é assim, gente, os currículos são dispensáveis. Mas antes da gente terminar, eu quero que o doutor só aborde um pouquinho a questão do sócio retirante. Nós temos 3 minutinhos, mas nós tivemos uma perguntinha da Aline, doutora Aline, sobre a responsabilidade do sócio que se retirou e não participou da sociedade na época que os créditos se constituíram. Ótimo, então vamos lá. Quando você fala do código, do ponto de vista do Código Civil, tá? Lógico, tributário é outro prazo, trabalhista é outro prazo, etc. O trabalhista eu já vou até falar, tá no 10A. Nós temos comunhão de 2 pressupostos. Primeiro, o sócio tem que ter participado da sociedade
na época do desenvolvimento do contrato de trabalho, do vínculo de emprego. Exatamente. E no meu entender, e aí eu tô meio dissonante da maioria da jurisprudência, também tem que acumular, a ação tem que ser distribuída nos 2 anos, até 2 anos da retirada desse sócio. Tá? Então, registrou lá na Jusesp a retirada do sócio hoje, eu tenho 2 anos ainda para ficar assustado, né? Se eu vou responder por ação ou não. O que entrou depois, mesmo que eu tenha participado da sociedade na época, eu não respondo mais. Mas aí a jurisprudência divide muito. Passa a bola para o professor. O Código Civil também fala em 2 anos. Fala em Então, 2 anos. da saída do sócio, ele continua ainda vinculado por dívidas da época dele. Que ele trabalhava, exato. Dívidas, exatamente, por dívidas da época da qual ele não participou. Agora, aquela história, né? Registro na junta. Não é eu sair, fui comprar cigarro no bar e não voltei mais. Sempre registro. É o registro na junta. Se bem que no processo do trabalho, dado a nossa informalidade, etc., pode-se até admitir, talvez eu admitiria, que o sócio viesse ali e fizesse uma prova testemunhal, né? Ou uma outra forma de documento. Mas também nunca vi, só estou falando aqui para a gente pensar, né? Porque as lives servem para isso também, para a gente disseminar aí as ideias e quem sabe a gente chega aí juntos num resultado eficiente para todos. Tá todo mundo pedindo parte 2 da live, todo mundo agradecendo muito. Eu quero agradecer imensamente, foi muito bom, o tempo passou muito rápido. Tinha programado um monte de perguntas zoeira, não deu tempo de fazer nada. Gente, vocês não sabem o que foi marcar essa live com o professor Charles. Foi demais, me diverti muito. Mas olha, agradeço imensamente, vamos fazer mais e passo a palavra para o professor encerrar. Doutora, ó, mais uma vez, muito feliz de te ver, muito feliz do convite. Eu sei que você tem uma... Sem espirro, ninguém espirrou. Aliás, eu nunca espirrei, deixo registrado isso, consigna em ata isso, que eu nunca espirrei. Tem que consignar, é verdade. Consigna em ata. Mas olha, foi muito bom, foi muito proveitosa. Eu só tenho que te agradecer, você é uma referência, não é porque você está aqui, né, falando para você, vários alunos me mandaram, vários colegas me mandaram, falando como você é uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa que é sensível às questões, é dura, é pesada, mas você é, sem dúvida nenhuma, atenta ao processo, estudiosa, hiperativa, mas, acima de tudo, uma pessoa extremamente humilde, acessível. Meus alunos, adorei essa juíza, meu Deus, quem é essa juíza? Ela é daqui de Rio Preto e etc. Aí eu falei, gente... sigam os perfis, viu, gente? Quem me segue, segue o Charles e vamos lá para a gente trocar sempre as figurinhas. E já fica o meu agradecimento a você, o meu convite, a minha aceitação eterna para aquilo que você me chamar para participar. Então, o pessoal já pode ir mandando temas e a gente vai fazer sim, com certeza. Foi muito bom, muito aprendizado para todo mundo. E nós estamos juntos para isso, né? Operadores do direito sempre em busca da melhor forma de chegarmos à justiça. Exatamente. Professor, muito obrigado, um abraço muito grande, uma excelente semana. Pode ir para o jogo de tênis agora, tá? Tá liberado. Estou no escritório ainda, Um abraço, fica com Deus. Tchau, gente. Tudo bom, tchau, obrigado.